A honra estar aqui conversando e ter sido convidada para participar da Cornet, compor a pasta de educação. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Hansen, eu sou engenheira de formação e vou falar alguma coisa voltada para arquitetura, não estranhem, eu fiz a graduação errada, tá? Mas é que eu gosto muito de temática. Eu trabalho com sustentabilidade voltado para a construção civil há 12 anos, com certificações de todas as naturezas, LEED, Aqua, WELL, EDGE, GRESB, um monte de sopa de letrinhas de certificações, atuando hoje como gerente da consultoria no Centro de Tecnologia de Edificações, que é a consultoria líder no mercado aqui do Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que se tem falado de sustentabilidade para interiores corporativos, na realidade para qualquer tipo de espaço ocupado, né? Seja corporativo, seja loja, seja até igreja, a gente já prestou consultoria, né? Então, como que esse espaço acaba influenciando quem ocupa esse ambiente? E a sustentabilidade como ferramenta para guiar todo o desenvolvimento desse projeto e até depois no passo depois de obra e operação, para que a gente consiga realmente ganhar um benefício no uso desse espaço. Então, a primeira questão que a gente traz aqui, quando fala em sustentabilidade, é que se alguém não está se sentindo bem, tem alguma coisa errada também com aquele espaço. É lógico que tem empresas que têm culturas mais fáceis ou mais difíceis, né? Todo mundo pensa que trabalhar na Google é uma delícia, mas também tem as suas cobranças. E tudo que na realidade se constrói lá em termos de espaço, por exemplo, é construído com um viés de conseguir propiciar o ambiente mais confortável possível para quem atua lá, para que a pessoa realmente se sinta em casa. Isso pode ser de um extremo na concepção arquitetônica até questões que estão implícitas no conceito do projeto, também relacionadas aos sistemas que estão sendo desenhados para aquele espaço de iluminação, ar-condicionado, controles, inovações, né? Hoje a gente tem toda essa parte de desenvolvimento de hardware e software voltado para a construção civil, então tem muita coisa que a gente já consegue aqui no mercado brasileiro também, com startups nacionais extremamente interessantes para a gente conseguir essa sustentabilidade no espaço interno. Então, toda vez que a gente pensa, na verdade, na sustentabilidade, a gente está pensando em resolver ou melhorar uma determinada situação que foi concebida. Isso porque a gente tem diversos estudos hoje que mostram que a gente passa mais de 90% do nosso tempo em um ambiente fechado. É lógico que esse 90%, ele é um 90% que vai do tempo que a gente passa dentro do ônibus, do Uber, e dentro de casa, e dentro do escritório, às vezes um pouco reduzindo para quem já está indo de bike, agora pegando o patinete que está disponível também nas ruas de São Paulo, mas ainda é um tempo muito significativo que a gente tem dentro desse ambiente fechado. E na hora que a gente tem essa informação, a gente pensa, poxa vida, como que esse espaço está me influenciando? E como que tudo que envolve esse espaço, dos materiais, dessa cadeira, da mesa, da tinta, da luz, como que tudo isso compõe o espaço e acaba propiciando um ambiente melhor ou pior para eu ficar dentro. Todos os nossos ambientes, de uma maneira geral, da nossa casa ao nosso escritório, eles mudam a forma como a gente vive. Eles propiciam formas da gente ficar, formas da gente se portar, formas da gente relacionar nesse espaço. E eles mudam a forma e a cultura como a gente trabalha. E é um ponto que cada vez mais a gente tem discutido dentro das empresas, né? Qual que é a diversidade das formas de trabalho? Quais são as diversidades culturais, diversidades de valores que aquele espaço tem, para que eu consiga criar um ambiente o mais integrado possível e o de menor impacto possível. Aqui a gente sempre fala da sustentabilidade pensando em duas vertentes. 3 na realidade, né? A gente sempre tem a vertente econômica, que isso não pode deixar de existir. Eu não posso criar um espaço sustentável, que seja um espaço caro e ele não se viabilize, porque no final das contas ele não vai acontecer. E é uma pergunta que fazem muito para mim. A primeira coisa que falam é, quanto custa mais para ter um espaço sustentável, melhor, com tecnologia e etc? Eu vou falar assim, pode custar de menos 5% a mais 5%, depende de uma série de fatores. Mas a sustentabilidade pode trazer, inclusive, economias em execução. Porque só para falar de economias operacionais, quando a gente pensa no
que a empresa gasta com as pessoas, isso chega a 90% do que ela desprende financeiramente. Né? Vai ser 1% ali, normalmente, com o valor de locação, se ela loca, 9% com valores de água, energia, manutenção, o resto são pessoas. E se eu considero o benefício que aquele ambiente pode ter para quem está ocupando, eu estou mexendo no maior item de custo da empresa, que são as pessoas. Aumentar a produtividade é benefício direto dessa empresa que está trabalhando a sustentabilidade. Então, quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente pensa, obviamente, no viés econômico, porque vivemos nesse mundo e precisamos ter essa frente. Pensamos nas pessoas e pensamos no meio ambiente. Se a gente não tem esse equilíbrio feito da melhor forma possível, ainda que algumas vertentes falem que a plena sustentabilidade é utópica, mas se a gente não tem esse equilíbrio de alguma forma, a gente não consegue chegar realmente no objetivo final, né, que é um objetivo de plena integração desse espaço com um todo em que ele está inserido. A gente muda ponto de vista. A gente ouviu uma palestra excelente falando da influência desse espaço, a questão de fazer a gestão da mudança. Quando a gente faz essa gestão da mudança, no final das contas, a gente está querendo criar outras formas de se ver numa determinada situação. E o espaço, ele propicia isso. Ele propicia essa nova forma de ver. Ele propicia, inclusive, hoje em dia, de forma cada vez mais intensiva, o que a gente come e como a gente se sente. Quantas empresas hoje não oferecem para os seus funcionários algo, né? Cada vez mais eu vejo bico de chopeira nas empresas, porque agora já se quebrou a barreira de que não pode beber no trabalho. Até em espaço de coworking a gente tem chopeira à vontade. Tô louca para visitar um espaço desse e aproveitar e usufruir um pouquinho disso. Então, é uma questão que hoje as empresas têm se preocupado. Elas têm se preocupado com o que o espaço reflete, elas têm se preocupado com a educação das pessoas que ocupam aquele espaço, e aí, no caso daquelas que fornecem comida, que cada vez mais tem aumentado, elas também se preocupam no que ela está oferecendo, no que ela pode criar internamente. Então, hoje tem espaços de interiores, inclusive com hortas verticais ou horizontais, em áreas de cozinha, para ter um aspecto de educação, para ter um aspecto de promoção de alimentação saudável, né? Em quem fornece vários tipos de bebida, fornece todas, mas esconde aquelas que não são tão boas e promovem aquelas que são melhores, a água de coco, o suco natural. Então, isso tudo tem que ser pensado quando a gente trata de sustentabilidade, porque a gente entra também no como que aquele espaço ele vai facilitar o facilities em fazer todas as políticas de educação com as pessoas que ocupam o ambiente. Ele muda o como a gente em si relaciona, principalmente cada vez mais com a parte tecnológica. Cada vez que a gente tem mais sistemas de monitoramento, sistemas de controle, eu faço check-in, eu uso o espaço, eu tenho uma gestão melhor da sala de reunião, que é sempre o pepino de grande maioria dos escritórios que está cheio. Então eu crio essas formas de conseguir atuar de uma maneira mais comunitária com esse espaço, e isso entra sob o viés da sustentabilidade também. Isso entra também na questão de como que a gente vai potencializar o uso daquele ambiente. E obviamente que tudo isso, todo o edifício, ele gera essa mudança no nosso comportamento, impactando profundamente a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa produtividade. Quem nunca foi num ambiente e se sentiu assim, levemente com sono, um olharzinho, assim, sabe aquele olhar pesado, que você fala, meu Deus do céu, eu preciso tomar 1 litro de café, senão eu não vou conseguir fechar essa reunião. Vejo várias cabeças fazendo um sinal positivo, e daí a gente pensa, poxa vida, o que o espaço tem a ver com isso? E o espaço tem tudo a ver com isso. Às vezes a gente pensa só sobre o viés do sistema de ar-condicionado, que talvez não está funcionando muito bem, mas em alguns casos, o próprio desenho arquitetônico daquele espaço dificultou uma instalação do ar-condicionado, que faz com que eu tenha uma dificuldade de renovação daquele ar. Essa dificuldade de renovação de ar que eu tenho naquele ambiente aumenta a concentração de CO2, e quanto mais CO2, além do efeito das mudanças climáticas, mais sono eu tenho, mais a reação de sono eu tenho. Todo o organismo ele trabalha mais lento. Então, pensar em toda essa concepção da arquitetura, no como que ela se relaciona com os sistemas e como que tudo isso vai funcionar conjuntamente para ter um espaço saudável, promovendo o meu bem-estar, é fundamental. E isso está muito atrelado a 3 frentes: a frente do ser humano, da mudança e
da experiência. Quando a gente pensa em mudança e como que a gente trabalha a sustentabilidade, obviamente que hoje a gente tem que falar da internet das coisas. O maior crescimento, a gente está prevendo um crescimento de 28% em internet das coisas nos Estados Unidos, e isso é uma perspectiva do mundo inteiro. Essa informação nos diz muito sobre como que a gente vai tornar esse espaço flexível e durável e, consequentemente, sustentável. Se eu penso num espaço hoje sem olhar para o meu futuro, eu estou criando um espaço que vai durar 2 anos, 3 anos. Teve projetos que, infelizmente, eu trabalhei e que, depois de 6 meses, estavam havendo grandes reformas porque o espaço não estava atendendo a condição de trabalho. E isso é completamente o oposto do que a gente tem de sustentabilidade para um ambiente. A gente está gastando esforço de tempo, esforço de dinheiro e, obviamente, que recurso natural para conseguir fazer essas mudanças. Então, pensar nessa flexibilidade e ter essa perspectiva de como que eu vou tornar o meu espaço aderente a essas novas tecnologias é um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração. A outra questão é como que essa mudança da forma de trabalho vai influenciar, cada vez com mais equipamentos, cada vez com mais sistemas automatizados, e uma outra vertente que é como que as pessoas realizam essa tarefa no trabalho. A gente tem um cenário aqui de um estudo focado no Brasil. 53% dos brasileiros afirmam que realizam tarefas profissionais de casa em algum momento da semana, contra uma média de 34% nos demais países. Ou seja, a gente está falando que a gente faz mais home office, ou sei lá, qualquer outro lugar, campus office, qualquer coisa dessa natureza, que a gente não precisa estar em casa, a gente pode estar de qualquer lugar, no parque, etc. Mas a gente faz no Brasil hoje mais isso do que países da Europa. Então, é um cenário que às vezes a gente vai para um caminho um pouco conservador de desenvolvimento de projeto, mas realmente tem que se trabalhar de uma maneira mais holística, mais sistêmica. A gente tem também a questão do ser humano. Como que o ser humano se comporta hoje dentro desse espaço? E daí vem a geração millennial, que cada vez mais tem se apoiado em definir um espaço de trabalho focado no propósito da empresa. E não adianta a empresa falar que ela é uma Amazon se o espaço ele não transfere essa Amazon para a pessoa. Se a gente vê num cenário desse, normalmente a pessoa não vai conseguir se conectar ao real propósito, à real visão de futuro que aquela empresa tem e, consequentemente, ela não vai conseguir gerar o resultado esperado. E, obviamente, que mais uma vez a gente está falando da sustentabilidade nas 3 vertentes, econômica, social e ambiental. Quando a gente fala do brasileiro, ao mesmo tempo que tem toda essa questão de mobilidade, a gente é muito sinestésico, A gente precisa do toque. Eu fui cumprimentar a Terezinha, não consegui só falar oi, Terezinha, eu precisei dar um beijo na Terezinha, Eu precisei dar um abraço, a gente precisa desse toque, a gente precisa do contato visual, a gente precisa criar ambientes onde a gente tenha conexão. E isso também é um cenário que a gente tem no Brasil. A gente fala por telefone, a gente troca o WhatsApp, que é aquela loucura, Se você não responde um e-mail, um telefone, se você não atende, te manda um WhatsApp, é aquela coisa insana hoje em dia, mas a gente precisa mais de tudo e mais do que nunca do contato entre pessoas. E daí a gente entra num conceito que é super interessante quando pensa na sustentabilidade, que é como que aqueles espaços vão se comportar, como que eu vou projetar, inclusive, os sistemas para eles atenderem essa demanda. Quais são as tecnologias que eu vou aplicar em iluminação para reduzir o meu consumo de energia, considerando que eu vou ter uma variabilidade significativa de uso daquele espaço? Como que essa iluminação, por exemplo, ela vai ser controlada para diminuir ou aumentar em função da presença de luz? Como que eu vou ter sistemas que vão ser flexíveis e, consequentemente, menos ou mais material eu vou consumir para propiciar mais uso desse espaço? Como que, mais uma vez, o meu ar-condicionado vai estar dimensionado para uma sala de treinamento que hora pode ter 200 pessoas e hora pode ter 10 pessoas, justamente porque, mais uma vez, eu estou pensando nessa flexibilidade de uso. Tudo isso é uma questão da sustentabilidade, do como que a gente desenha o projeto, dessa inteligência de desenvolvimento. E a experiência. 90% das pessoas admitem que suas atitudes são afetadas pelo ambiente em questão e, consequentemente, pelo ambiente de trabalho. E 94% dos milênios seriam influenciados pela tecnologia ao decidirem aceitar um emprego. Alguém já teve alguma dificuldade de contratar estagiário nas empresas que trabalham?
Isso tem acontecido muito, eu tenho ouvido muito isso, porque você não consegue contratar estagiário quando o cara entra, então ele fica 3 meses e quica. Vai embora, não consigo reter essa pessoa, tá complicado e o espaço tem influência nisso. Tem muita gente que não sai também da empresa porque gosta tanto daquele clima, daquela situação, daquele ambiente, que ela fica ali porque ela está feliz naquele espaço e não quer correr o risco de tomar uma decisão errada. Então, pensar a experiência do espaço e essa conexão, ela é muito importante. E quando a gente fala do conceito das tendências da sustentabilidade, hoje a gente tem um conceito que é muito forte. Como que efetivamente e quantitativamente esse espaço ele vai influenciar no nosso organismo e em todas as frentes do nosso organismo. Da parte fluida do nosso organismo, a parte intestinal, a parte elétrica dos nervos, ao envelope, a estrutura, a ventilação. Hoje a gente tem estudos internacionais que mostram exatamente o que vai influenciar em cada uma dessas partes do nosso organismo e como que isso funciona de forma conectada ao edifício. Essa é o que a gente tem na visão de futuro. Quando a gente vai fazer um brainstorming de projeto, o nosso ideal é esse, é pensar em todas essas frentes. E daí a gente fez sobre um viés mais técnico em relação a isso, porque não está só vinculado ao desenho do espaço, mas ao que tem naquele espaço. Então, quando a gente fala de fluido e gerar menos estresse e mais equilíbrio emocional, eu estou preocupada com um espaço que tenha uma boa qualidade de ar. Eu estou preocupada com um espaço que eu não vou ter uma quantidade expressiva de composto orgânico volátil. Todo mundo sabe o que é composto orgânico volátil? Sim, é aquele cheiro da tinta, que às vezes a gente nem sabe. O cheiro do carro novo, que hoje não existe mais muito, é o cheiro do composto orgânico volátil. Há alguns anos atrás, em torno de uns 5, 6 anos atrás, saiu um resultado de uma pesquisa de Cambridge, onde foi feito um levantamento de quais profissões tinha maior índice de câncer em função da atividade que era executada pelo trabalhador. E o pintor ficava em segundo lugar pela inalação de compostos orgânicos voláteis. A gente está falando de um elemento que realmente gera um dano real à saúde. E aonde que a gente pode ter emissão de composto orgânico volátil no nosso edifício? A gente pode ter na tinta, que é o que é mais fácil e vem na nossa cabeça, mas a gente pode ter das cadeiras onde a gente está sentado, a gente pode ter do carpete, a gente pode ter emissão desse poluente saindo da madeira, a gente pode ter emissão desse poluente de uma série de materiais que a gente especifica no nosso projeto. Então, o quanto que a gente conhece aquilo que a gente está inserindo dentro do nosso espaço para garantir que a gente não vai ter um dano, inequilíbrio, inclusive hormonal, para quem está ocupando. Isso vai gerar alergias, se a gente estiver em altas concentrações, isso vai gerar irritação dos olhos, gera crises respiratórias, e tudo pode ser resolvido melhorando essa qualidade de ar. E obviamente que eu posso melhorar essa qualidade de ar tanto na seleção dos materiais, como eventualmente inclusive colocando um ionizador com uso ultravioleta que quebra essas partículas de composto orgânico volátil e trata o ar pelo meu sistema de ar-condicionado. Então não necessariamente eu vou conseguir sanar todo o meu problema por um viés, mas eu posso trabalhar com a tecnologia para conseguir combater aquilo que eu não consegui resolver na especificação de projeto e na obra. Quando eu penso no meu fluido, eu estou pensando em ambientes termicamente confortáveis. Cá entre nós, quem aqui nesses dias de frio não precisou ir no banheiro mais de uma vez antes de deitar porque ficou apertado, né? O nosso sistema todo digestivo, ele é influenciado pelo calor e pelo frio. E daí tem aquela máxima de briga, né? Das mulheres sentem mais frio do que os homens e etc. Por isso que o dress code tem cada vez ficado mais flexível, né? Porque daí os homens conseguem, em vez de usar terno, usar umas roupinhas mais leves e a gente consegue equilibrar um pouco melhor essa situação. Mas como que a gente vai projetar todo esse sistema ou vai garantir eventualmente uma ventilação natural que vai propiciar realmente um conforto? Eu tenho ficado espantada no escritório que no último mês surgiram 2 projetos, no caso eram projetos de galpão, né? Não é uma densidade de ocupação grande, não é uma questão de um escritório corporativo, mas existem pessoas lá. E nesses 2 projetos existiam pessoas que estavam desmaiando por excesso de calor. Desmaiando por excesso de calor. E não é qualquer galpão, não é de qualquer empresa.
E daí a gente fala, poxa vida, é ventilação natural? Dá para fazer melhor? Dá. Dá para a gente especificar uma envoltória melhor, fazer aberturas melhores, conseguir uma renovação de ar, conseguir que a gente resolva esse sistema sem ter que aumentar absurdamente o consumo de energia com um sistema de condicionamento? Dá. Mas a gente tem que pensar isso. A gente tem que se preocupar isso na fase do projeto. Mais uma vez, isso é sustentabilidade. É pensar no como que aquele espaço está influenciando as pessoas. E eu fiquei espantada ao saber. Eu tinha ouvido o primeiro caso, daí de repente eu ouvi o segundo e falei, não é possível. Estou pensando em fazer uma pesquisa de mercado, quem quiser me ajudar, estou aceitando ajuda. Elétrica. Elétrica, a gente vai pensar na iluminação natural. Hoje a gente tem tantas tecnologias que são incríveis. Não sei se vocês já ouviram falar num sistema, numa tecnologia para iluminação, onde você consegue regular a temperatura de cor como o mesmo comportamento da iluminação natural para que a pessoa tenha um momento de aceleração e de relaxamento de acordo com o que o organismo trabalha efetivamente. Isso é extremamente interessante para gerar uma situação mais confortável no nosso próprio sistema elétrico. Eu, particularmente, tenho um problema com muita luz de computador e celular, que no fim do dia, se eu fico focada naquilo, muito concentrada, é dor de cabeça direto. Então a gente precisa trabalhar essa questão, a gente precisa trabalhar a especificação nos sistemas, os controles, as dimerizações, todas as flexibilidades possíveis sobre o viés de iluminação, questão de ofuscamento. A questão de ofuscamento vai desde colocar uma persiana até às vezes simplesmente mudar o ângulo que a mesa está para que a luz natural que vem da envoltória não gere um ofuscamento através da tela do computador. Então não necessariamente eu estou pensando num sistema de bloqueio, mas às vezes eu estou pensando somente num deslocamento ali do mobiliário que já ajuda significativamente o usuário. Eu tenho toda a questão de estrutura e envelope, de incentivar a atividade física, de projetar mobiliários ergonômicos. Cada vez mais a gente tem feito estratégias para garantir essa atividade física. Você faz uma escada para incentivar que a pessoa ande de escada, mas uma escada atrativa, né? Não é escada de emergência que a gente usa errado para colocar o lixo e também para ir de um andar ao outro, que acontece num outro prédio, não sei se vocês já viram alguma coisa assim, né? Mas, enfim, acaba acontecendo em alguns cenários. A gente está falando de criar e motivar realmente essa mobilidade, seja no espaço interno ou seja propiciando uma infraestrutura para que isso aconteça, né? Para que o nosso usuário leve a sua bicicleta, às vezes até para andar, porque é uma bicicleta de 10 mil reais, que eu fiquei sabendo que existe aí no mercado, ou é o patinete, ou qualquer coisa dessa natureza, ou vai o capacete. Como que a gente cria essa infra, né? Coloca o chuveiro, não coloca o chuveiro, mas a gente propicia essa mobilidade para quem está ocupando o espaço. Toda a parte de estrutura, o nosso funcionamento respiratório, está muito relacionado com essa qualidade de ar. A gente falou do composto orgânico volátil, mas a gente tem a situação, por exemplo, na emissão do CO2, que eu já tinha comentado, que é necessária essa renovação de ar. Recentemente, a gente fez também umas medições de dióxido de carbono num dos prédios, onde a gente tinha uma concentração de 1.600 ppm. A norma fala que o ideal é ter no máximo 1.000, ou seja, a gente estava 60% acima do que a norma fala. O que isso significa? Isso significa que todo mundo estava sendo um pouquinho prejudicado no seu sistema respiratório em função dessa concentração de CO2 excessiva no espaço interno. Então é algo para a gente se preocupar. E aí realmente a gente tem que entrar com uma estratégia de sistemas ou aberturas, porque não tem um equipamento propriamente, assim como eu citei o de composto orgânico volátil de ultravioleta, que quebra a partícula de CO2. Nesse caso a gente tem que pensar em estratégias de renovação efetivas. Então, quando a gente fala em sustentabilidade e tendência, a gente fala de alguns temas principais. A gente fala de saúde e bem-estar, a gente fala em flexibilidade, durabilidade e resiliência desse espaço, foco no futuro, na necessidade, como que eu vou desenhar a arquitetura e os sistemas para isso. Eu vou falar em eficiência de consumo de energia e de água, que isso pode ser lá o 1% do custo do facilities, mas é, no fim, no momento de crise, o que eles apertam também para a gente reduzir. Então, a gente tem que ter um sistema eficiente, a gente tem que ter uma iluminação eficiente. Há 10 anos atrás, quando nós falávamos em uma densidade de potência de iluminação de 10 watts por metro quadrado, era algo super disruptivo. Hoje a gente consegue chegar em projetos com 4 watts por metro quadrado. A gente está falando de 40% do que a gente tinha como grande desafio
há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Isso tudo em função da tecnologia, mas com uso inteligente de tecnologia, porque eu já vi projeto com LED que consumia mais do que um projeto com lâmpadas fluorescentes, porque não se havia aplicado de forma própria o uso daquela tecnologia. E a tecnologia por si só não funciona, ela precisa de uma cabeça pensante para funcionar bem. O mesmo é válido por água, né? Todos os sistemas que a gente tem para água, seja de bacia, torneira, aproveitamento de água não potável, se a gente vai tratar de um edifício, de como que a gente consegue fazer a gestão disso e conseguir trazer essa informação para a conscientização do usuário, né? Ainda eu escuto assim, poxa vida, mas eu vou tomar banho num chuveiro de 6 litros por minuto, vou levar meia hora para conseguir enxagar o meu cabelo, principalmente nós que temos que, né, uma quantidade de cabelo aí para lavar, passar shampoo e condicionador. E hoje a gente tem muitos chuveiros em mercado no Brasil, sem custos altos, que já tem a tecnologia realmente que propicia conforto e são efetivas realmente com um banho adequado. Então a gente consegue ter de tudo. A gente vai ter no mercado, obviamente, aquela tecnologia que não funciona, mas a gente tem tecnologia que funciona e que gera resultado. A gente está pensando em qualidade de ar, ergonomia e biofilia. A biofilia é algo que a gente discute muito hoje em tendência de sustentabilidade, onde a gente trata a relação do homem com a natureza, afinal não faz muito tempo que a gente vive em ambiente urbano. A gente precisa dessas conexões, nem que sejam de formas indiretas. Eu não estou falando aqui de colocar um monte de planta dentro do espaço de escritório, porque tem planta que inclusive faz mal, que solta pólen e gera o que a gente fala da síndrome do edifício doente. Não estou falando disso, não estou falando dessa caracterização, né, desse espaço. Estou falando de você trazer elementos de cor, de luz, de sensações de proteção e não proteção, né? Quando você entra na floresta, que você tem aquela sensação de mistério, quando você entra num espaço, você vê o horizonte, você tem essa condição no escritório. Isso pode parecer uma coisa completamente absurda, mas isso traz uma conexão muito grande com o espaço, um conforto, um bem-estar muito grande. A gente fala, obviamente, de confortos térmicos, acústicos e lumínicos. O acústico, que hoje tem sido muito discutido, seja porque a 15575, que é a norma de desempenho para residencial, trouxe essa pegada do acústico, mas obviamente porque a gente teve um boom de open office e que isso virou realmente algo muito difundido, independentemente da condição do trabalho que aquela empresa tem, e se observou, no final das contas, que o open office estava gerando um problema porque as pessoas não conseguiam se concentrar em função de todo o barulho que havia no entorno. Então isso realmente é algo que explodiu e hoje a gente tem discutido muitas soluções para melhorar essa situação do conforto acústico, além do térmico, que é o tradicional, talvez o mais antigo, e obviamente que o lumínico. E tudo isso sempre com viés na produtividade, na integração e na colaboração que aquele espaço propicia. Então o conceito da sustentabilidade, ela tem que passar por todas essas frentes. A frente da economia financeira, a frente da redução de consumo efetivo de recurso e a frente das pessoas, porque isso gera resultado para a empresa. E o que a gente tem hoje que nos apoia nessa definição, porque às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Poxa vida, qual que é a minha métrica? Como que eu vou fazer isso? E já existe, obviamente, no mercado uma série de certificações. Até quando me apresentei, eu falei um monte de sopa de letrinha de certificações. As mais utilizadas hoje no Brasil é o LEED, o AQUA e, vindo muito forte, o WELL, com todo esse conceito de saúde e bem-estar. Mas elas surgem justamente como uma ferramenta para parametrizar o que realmente é um diferencial dentro de um escritório, ou de uma loja, ou de um espaço fechado qualquer. O LEED, para quem nunca ouviu falar, é uma certificação norte-americana que surgiu em 92. O primeiro projeto no Brasil aconteceu em 2004, foi registrado em 2004, o primeiro certificado, se não me falha a memória, foi em 2006, 2007. O Brasil ocupa o 4º lugar no mundo de projetos certificados LEED. Sim, estamos na vanguarda nesse aspecto, estamos à frente. Às vezes a gente fica se chicoteando muito, falando, poxa, o Brasil tem tanta coisa ruim, né, tanto problema, é política, etc, etc. Mas sobre esse aspecto, eu diria que a gente está num cenário muito bom mundialmente e que a gente tem que garantir que isso continuará no futuro. Então é uma ferramenta utilizada para garantir a implementação dessas práticas sustentáveis a partir de uma referência.
é utilizado em mais de 50 países hoje, entre os quais o Brasil. Então, quando a gente fala o Brasil, o quarto colocado diante de 150 países, a gente está numa colocação efetivamente muito boa. E ela traz uma série de linhas de abordagens focadas para algumas tipologias construtivas, desde uma nova edificação, que envolve escolas, lojas, ambientes de saúde, healthcare, data centers, de hospedagem, warehouses, até certificações voltadas para interiores, né, onde já tem também uma quantidade significativa de projetos, certificação de operação, bairro e casas. Então, é uma certificação que abrange qualquer cenário, qualquer sistema construtivo. Faltou um slide aqui, tem branco, mas eu falo para vocês. Hoje a gente tem em torno de 1.300 empreendimentos registrados nesse processo do Brasil, dos quais mais ou menos 460 certificados. A certificação ela tem um range que vai de nível básico, certificado, até o platino, né? Então é certificado prata, ouro e platino, e cada edificação atende, dependendo da quantidade de diferenciais que incorpora, consegue atingir um determinado nível do selo. Tá? Então é uma certificação muito usada, e aqui a gente tem vários cases de mercado, cases públicos, que são extremamente interessantes. A BBMAF é um deles, onde eles resolveram usar a certificação como um diferencial efetivo, né, para garantir a sustentabilidade, mostrar esse compromisso e desenvolver esse espaço pensando nessa sinergia da forma de trabalho deles. Então é um escritório, se não me falha a memória, foram 7, 8 mil metros quadrados, onde eles aplicaram em todo o desenvolvimento de projeto e obra a certificação com esse objetivo. A Fox Sports, no Rio de Janeiro, é um outro caso extremamente de sucesso. Eles não só compraram um prédio, alocaram, na realidade, um prédio que era certificado, como certificaram o espaço interno e hoje estão certificando a operação deles. Então, eles foram para as 3 frentes porque elas são complementares entre si, e isso propicia um espaço extremamente baseado no conceito da sustentabilidade, um dos prédios mais eficientes da Focus no mundo, com tecnologia de ponta aplicada e funcionando, inclusive, com um caso, né, que a gente tem estudos de gravação, uma situação bem específica de uso. A Ernst Young, que é um outro espaço que certificou recentemente no nível platino. Eles têm uma série de diferenciais que também foram incorporados, saíram em revista, conseguiram sedimentar a questão da sustentabilidade dentro da empresa, além dos estudos que eles já fazem, que são extremamente interessantes como indicadores do mercado. Então, eles conseguiram também trazer essa temática e fazer essa mudança de um prédio que é um prédio que estava numa localização incrível, um prédio reconhecido de mercado, para um outro espaço que ainda motivou e trouxe mais bem-estar para quem ocupa hoje o escritório. A Sanofi, de todos aqui, é o mais recente, também é uma certificação platina. Existem vários vídeos na internet, se vocês quiserem ouvir, de depoimentos da equipe sobre o que essa certificação e essa sustentabilidade propiciou para a empresa. E eles têm toda a ideia de estratégia de escolha de materiais, escolha de mobiliário, focando nessa garantia da sustentabilidade e do bem-estar, no empoderamento, no respeito à diversidade, nas necessidades dos colaboradores. Quando a gente fala na certificação WELL, a gente está falando numa certificação um pouco mais centrada no bem-estar e no comportamento do ocupante. É uma certificação relativamente nova, de 2005, 2006, se não me falha a memória. A gente tem 2 projetos certificados no Brasil, mas é o que a gente fala que é a vanguarda. Independentemente de a gente usar o LEED, que tem um caráter mais pragmático no benefício ambiental, a gente tem a abordagem do WELL, que é um olhar mais pragmático no benefício social. Como que o WELL está no mundo hoje? São mais de 972 projetos, 181 milhões de pés quadrados, que dá mais ou menos uns 17 milhões de metros quadrados em 35 países. Então, uma certificação que também já está muito difundida e que tem um conceito extremamente importante para o nosso mercado, porque ela olha de forma holística: comportamento, projeto, operação e as pessoas. São as 3 conexões que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente pensa em futuro.
E com essa estratégia de pensamento, quais são os temas abordados na certificação? Ela vai falar de questões relacionadas a ar, mas eu estou preocupada na qualidade do ar, eu estou preocupada naquilo que eu respiro, naquilo que influencia no meu corpo. Assim como eu estou preocupada com a qualidade da água, muito mais do que no consumo da água quando eu penso no well. Porque eu estou focando aqui se a minha água eventualmente tem uma legionela. Alguém já ouviu falar em legionela? Sim, não, alguns não. Legionela é uma bactéria que gera um prejuízo extremamente forte, inclusive pode resultar em morte. Se você ingere, é uma bactéria que cresce quando ela fica ali numa temperatura entre 30 e 35 graus e é extremamente prejudicial. Ela pode ser criada tanto em sistemas de ar-condicionado, em função da desumidificação, quanto em caixas d'água, se você não tiver aquela caixa d'água protegida e com controle bactericida. Então, é uma preocupação do well a gente pensar nessa qualidade da água. Ela está realmente sem legionela, sem bactérias, sem coliformes fecais, sem metais pesados. Eu sempre costumo dar aquela olhadinha no relatório da Sabesp que eu recebo em casa para ver qual que é a qualidade que eu estou recebendo, e é isso que eles querem. Eles vão falar de iluminação, eles vão falar de alimentação, eles vão falar de movimento, vão falar de conforto térmico, acústico, eles vão tratar de forma muito pesada os materiais, porque eles contribuem sim muito para essa qualidade de espaço. Eles vão falar sobre mente, eles vão falar sobre comunidade. É uma outra forma de você pensar esse espaço, uma outra perspectiva que é a tendência. Aqui a gente tem alguns cases, em cases internacionais de grandes empresas, onde eles desenharam espaços. Vocês veem que são espaços com caras normais, Não são aqueles espaços cheios de vaso, muito caracterizados. Não, a gente consegue fazer isso num ambiente corporativo que vai de um edifício de advocacia, ou de um escritório de advocacia, a realmente um escritório do Facebook. Então ele consegue permear por todas essas frentes, tendo soluções, seja de escada aqui no sentido do movimento, com acesso à vista panorâmica natural, mesas e cadeiras econômicas, outros casos de espaço orgânico para bem-estar, sistemas multidimensionais, voltando também para sistemas mecânicos de última geração, com segurança, com janelas que conseguem realmente trabalhar essa entrada de iluminação natural. Então hoje a gente tem vidros que o próprio vidro regula, que nem o óculos que a gente tem já e vende. Hoje a gente tem vidros que trabalham essa mesma funcionalidade para conseguir reduzir a entrada de luminosidade em função da abundância que há dessa iluminação natural. E a gente tem os benefícios quantificados disso. Quais são esses benefícios? São benefícios que vão desde aumentar a produtividade de 3 a 18%, estou falando de 3 a 18% de produtividade, onde 90% do custo são as pessoas, com redução de absenteísmo. Estou falando que escritórios que não têm conforto térmico também afetam pelo menos em 9% essa produtividade, seja pela reclamação, que fica aquele cochicho da discussão, seja por aquela situação de você ficar com tanto frio que você se desconcentra com dor de cabeça, e o barulho, que pode diminuir em 66% a performance em atividades de concentração. De uma maneira geral, quando a gente pensa num espaço sustentável, a gente está pensando num espaço que vai trazer felicidade, e a felicidade ela aumenta em 13% da produtividade. Sem somar tudo isso, pensa o quanto que a gente não vai ser mais produtivo. Além disso, a gente tem as reduções voltadas à biofilia, que aumentam desde produtividade, a sensação de bem-estar e a criatividade, assim como os benefícios econômicos, que nos Estados Unidos ultrapassam a casa do bilhão em redução de custos com energia, água e gestão de resíduos, que é um tema ainda deixado muito de lado quando a gente pensa em projeto, e a gente precisa pensar, porque quem é de facilities sabe do pepino que é gerenciar resíduos depois na operação, muito provavelmente. Uma vez uma cara ali, deu problema, faltou lixeira em um lugar e sobrou em outro lugar. Acontece em 99,99%. E a gente tem 93% das empresas hoje de fundos imobiliários incorporando a sustentabilidade no negócio. E daí eu estou falando de uma estratégia ainda maior, eu estou falando daquele fundo de investimento que está pensando em comprar um ativo imobiliário que tem como base a sustentabilidade, vai escolher ativos com diferenciais, e isso e que o investidor está cobrando isso para saber se ele tem segurança ou não na resiliência, na flexibilidade, na confiança daquele fundo de investimento. Então, hoje existem fundos que são full o investidor europeu, que o investidor ele não põe dinheiro se aquele ativo não tiver uma certificação de sustentabilidade, não tiver esse foco no futuro.
Quem faz isso? Aqui só existem exemplos de empresas que estão no Brasil, que fizeram isso no Brasil ou que estão fazendo isso no Brasil. Eu estou falando de grandes empresas de bancos, né, Itaú, XP Investimento, Morgan Stanley. Estamos falando de lojas de uma maneira geral, Madeira, Renner, Chanel, C&A, Ben Jerry e, obviamente, que grandes empresas de escritório. E aqui eu vou falar que assim, uma parcela que não é 5% do que a gente tem no mercado nacional. Então existe muita gente fazendo isso. Muita gente que entendeu a importância disso. Não só para as pessoas, como para os negócios, que a gente sempre tem que ter esse olhar. Então eu termino aqui perguntando para vocês, as tendências, a gente está preparado para atender essas tendências? Como que a gente vai lidar com esse mundo do futuro, que na realidade é o nosso presente? A gente não faz um espaço para durar uma semana, uma hora com um copo plástico. A gente faz um espaço para durar 10, 20 anos e um edifício para durar mais de 60. A gente está preparado para isso? Muito obrigada.